Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Querigma. Que alegria ter você conosco. Hoje, continuamos nossa série descobrindo 2 tipos de pessoas na Bíblia, analisando mais uma poderosa metáfora de Jesus sobre a diferença entre aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus e aqueles que não. Se você está acompanhando a série, sabe que já exploramos o joio e trigo, filhos da luz e filhos das trevas, o sábio e o tolo, e as ovelhas e os bodes. Esses vídeos estão todos no canal, então se ainda não assistiu, fique à vontade para conferir depois deste vídeo. Hoje vamos refletir sobre a famosa parábola das 2 casas, uma construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. Jesus usa essa comparação para ensinar como nossas escolhas espirituais influenciam a força e a resiliência da nossa vida. Se você fosse construir a sua casa hoje, escolheria um terreno firme e seguro ou um terreno instável e arriscado? Essa escolha reflete mais do que uma simples preferência, mostra nossa atitude diante da palavra de Deus. O texto bíblico que nós vamos usar hoje está em Mateus capítulo 7, de verso 24 a 27. Lemos: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, noutras versões, a sua queda. Continuamos com a comparação de 2 tipos de pessoas. A primeira representa a casa sobre a rocha, e a segunda é a casa sobre a areia. Antes de mergulharmos no desenvolvimento deste tema, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu gostei, partilha com os amigos. E não se esqueça de deixar os seus comentários. É muito importante para nós e também para o YouTube, porque assim ele perceba que o conteúdo é muito interessante. Vamos agora mergulharmos neste assunto que é muito importante, é muito interessante. Eu vou mostrar para você algumas características do construtor que construi a sua casa sobre a rocha, ou seja, os praticantes da palavra. Uma das características é que estas mesmas pessoas praticam o que ouvem e são comprometidos com a obediência. Elas ouvem e praticam a palavra na sua vida. Outra característica também para este grupo de pessoas, elas têm uma base sólida na palavra de Deus, tornando-se mais resilientes em tempos de dificuldades. Vou trazer um exemplo para ajudar na compreensão deste tipo de pessoas. Nós vamos usar José, o filho de Jacó. José é um excelente exemplo de quem que construiu a sua casa sobre a rocha, mostrando como a fé prática e a confiança em Deus podem sustentar alguém em tempos difíceis. A vida de José, conforme descrito em livro de Gênesis, é marcada de uma série de adversidades. Contudo, em cada situação, José demonstra uma confiança inabalável e age com fidelidade, revelando o seu firme fundamento em Deus. Nós sabemos, com base na história que nós lemos em Gênesis, José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, por causa da inveja. É muito comum haver inveja entre irmãos. José, longe da sua casa e da sua família, ele se viu em uma terra estranha, sem qualquer apoio. Em vez de ele se rebelar ou desistir, José permaneceu fiel a Deus e foi um escravo dedicado e confiável na casa do seu patrão, do seu dono Potifar. Ele trabalhou na casa de Potifar com integridade, o que chamou a atenção de Potifar, que lhe confiou toda a administração da sua casa. Resultado desta confiança, resultado desta integridade, resultado da prática da fé e confiança em Deus, mesmo em circunstâncias adversas,
José mostrou que a sua confiança não estava nas condições externas, mas em Deus. Sua fidelidade a Deus e o seu caráter o elevaram apesar das condições do escravo. Mas a partir do momento que alguém começa a praticar a sua fidelidade, alguém que começa a praticar a sua integridade, isto incomoda muito ao nosso inimigo número 1. E aí surge outro problema, a falsa acusação. Quando José foi injustamente acusado pela esposa de Potifar de tentar assediá-la, ele foi preso. Ele estava mais uma vez em uma situação de injustiça, pagando o preço por algo que não fez. Em vez de cair mais uma vez em desespero ou desconfiança em Deus, José continuou demonstrando um espírito de confiança e persistência, mantendo sua fé em Deus. Na prisão, ele ajudou os outros prisioneiros e continuou a viver de forma íntegra. Deus concedeu-lhe favor até mesmo na prisão, e o carcereiro confiou-lhe a supervisão dos outros prisioneiros. Mas que situação! Um prisioneiro recebe agora toda a autoridade, recebe agora toda a confiança e responsabilidade para cuidar dos outros presos. Isso só é possível com a nossa fidelidade e a nossa integridade. Resultado disso, José não cedeu à amargura ou à revolta, mas permaneceu estável e firme, como uma casa sobre a rocha. Essa atitude permitiu que ele continuasse crescendo espiritualmente, aguardando ao tempo de Deus para sua libertação. Surge aquela situação que o ano depois, quando o faraó teve um sonho, precisava de alguém para interpretar o sonho. Ele chamou todos aqueles que trabalhavam com ele, todos os magos, mas nenhum deles foram capazes de interpretar o sonho do faraó. Então, o José foi chamado para interpretar os sonhos de faraó. Ele demonstrou não apenas a sabedoria, mas também a fé em Deus como fonte de toda a sua habilidade. Ele não buscou crédito para si, mas apontou para Deus, mostrando novamente a profundidade da sua fé prática. Como resultado, a confiança e a fidelidade de José o levaram ao cargo do governador do Egito, onde ele foi responsável por salvar muitas vidas, inclusive a da sua própria família. Sua vida foi transformada, mas, mais importante ainda, ele se tornou uma ferramenta para o plano de Deus, sustentando toda a sua fidelidade. Com esse exemplo de José, nos ensina que construir a nossa vida sobre a rocha significa viver com integridade e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Ele não apenas ouvia sobre Deus, ele vivia com base naquilo que cria. Assim como a casa sobre a rocha, a fé de José o sustentou em momentos de tempestade. Pergunte agora a si mesmo: como posso manter a minha fé prática em Deus em momentos difíceis? Vês aquele momento que você é desafiado, aquele momento de adversidade, aquele momento que a tua fé é testada. Você tem que perguntar: como é que eu posso manter a minha fé? Como é que eu posso mantê-la? Em situações de desafio ou injustiça, você lá no seu local de trabalho, você na sua casa, na rua, que situações surgem, são situações desafiadoras, de injustiça, acusação. Seguir o exemplo de José e agir com integridade e confiança, é isso que você temos que fazer, em vez de agirmos com desespero. Mesmo que demore, a prática da fé e a obediência a Deus acabam sempre trazendo paz e o propósito para nós. Você tem aplicado as verdades bíblicas em sua vida cotidiana? Como está o seu alicerce espiritual? Eu sugiro você agora, escolha uma área específica para colocar a palavra de Deus em prática. Pode ser no perdão, ou no amor ao próximo, ou na honestidade, integridade, a fidelidade. Comprometa-se a agir conforme o que aprendeu. Observe os frutos dessa obediência. Se esse ponto faz sentido para você, deixe o seu comentário. Queremos ouvir como você está construindo a sua casa
sobre a rocha. Agora, juntos, vamos analisar o segundo tipo de pessoa. Aquele construtor que construiu a sua casa ou que constrói a sua casa sobre a areia. Aqueles que são apenas ouvintes. Uma das primeiras características dessas pessoas é que elas ouvem a palavra de Deus, mas não colocam em prática. Por fato de não colocar em prática a palavra de Deus, a sua fé é superficial e é baseada em conveniências. Falta-lhes firmeza. Uma das pessoas que eu vou trazer como exemplo para ajudarmos a compreender é o rei Saul. Ele é um exemplo claro de alguém que ouviu a direção de Deus, mas escolheu não colocar essa orientação em prática consistentemente. Em sua trajetória, Saul seguiu o que era mais conveniente para ele, em vez de obedecer plenamente a Deus, o que resultou em grandes falhas e declínio espiritual. Sua história, narrada principalmente em primeiro livro de Samuel, revela como a desobediência e a falta de firmeza na palavra de Deus podem levar ao fracasso. Uma das características que nós vimos no Saul é a impaciência. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 8 a 14, encontramos a falta de paciência e um sacrifício indevido. Eu vou contextualizar isso para você. Em uma batalha contra os filisteus, Saul foi instruído a esperar o que o profeta Samuel viesse para oferecer sacrifício ao Senhor antes da luta. Ansioso e impaciente com a demora do profeta Samuel, Saul decidiu fazer o sacrifício por conta própria, desobedecendo às ordens de Deus, que instruía que apenas os sacerdotes deveriam realizar esse ritual. Como consequência, Samuel chegou logo após o sacrifício e repreendeu Saul, dizendo que a sua impaciência e a desobediência custariam a ele e a sua descendência o direito de reinar sobre Israel. Esse ato de Saul mostrou que ele ouvia as instruções, mas não confiava em Deus o suficiente para segui-las até ao fim, preferindo agir conforme o seu próprio entendimento. O segundo ponto a analisar é a desobediência na destruição dos amalequitas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Deus instruiu Saul a destruir completamente os amalequitas e tudo que lhes pertencia como forma de juízo contra eles. A ordem era clara: não poupar nada, nem pessoas nem animais. E em vez de obedecer, Saul poupou o rei dos amalequitas e manteve os melhores animais, alegando que o usaria como sacrifício ao Senhor. Quando Samuel confrontou Saul, ele tentou justificar a sua desobediência como um sacrifício a Deus. Samuel respondeu com uma das frases mais conhecidas da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. E a partir deste momento, Deus rejeitou Saul como rei, e o Samuel declarou que Deus escolheria outro em seu lugar. Terceiro aspecto que podemos ver também é a insegurança e a perseguição a Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 31. Após perder o favor de Deus, Saul começou a sentir ciúmes e insegurança com relação a Davi, um jovem guerreiro que ganhou popularidade após de derrotar Golias. Isso até hoje acontece. Quando alguém é deixado para trás, quando alguém é reprovado, rejeitado por Deus, esta pessoa levanta-se, começa a suscitar ciúmes, inveja e perseguição feroz contra aqueles que o favor do Senhor ainda está sobre eles. Em vez de lidar com a sua insegurança e buscar a vontade de Deus, Saul passou anos perseguindo Davi para matá-lo, movido pelo orgulho e pelo desejo de manter o trono a qualquer custo. Hoje também estamos assim. Hoje podemos assistir os mesmos episódios na igreja, no local de serviço, na família, em todo lado. Essa obsessão por Davi afastou Saul ainda mais de Deus e do propósito divino para a sua vida. Ele continuou a afundar em desespero e se distanciar do seu chamado original como líder de Israel. Saul representa aqueles que constroem a sua casa sobre a areia, ouvindo a palavra de Deus,
mas não a praticando de forma consistente. Sua desobediência e a falta de confiança em Deus mostram como a fé superficial, baseada em conveniências e ações impulsivas, leva às consequências espirituais graves. Pergunte a si mesmo: em que áreas eu posso estar agindo como Saul, ouvindo a direção de Deus, mas seguindo o meu próprio caminho? Pergunte, faça uma análise, faça um exame à sua consciência, analise. Em vez de escolher o que parece mais fácil, você é desafiado a seguir as instruções de Deus de forma completa. Lembre-se que a obediência é uma demonstração da fé. Escolher obedecer mesmo em situações difíceis é o que traz estabilidade e força espiritual, enquanto a desobediência torna a vida vulnerável às tempestades. Você percebe alguma área da sua vida onde está apenas ouvindo, mas não praticando? Que impactos essa falta de prática tem trazido para a sua vida? Áreas da sua vida que, quando tu ouves a palavra, mas tu não colocas em prática. Talvez você ouve uma palavra sobre perdão, mas não pratica. Talvez ouves uma palavra para demonstração do amor, mas tu não praticas. Talvez tu ouves uma palavra sobre ajudar ao próximo ou confessar a palavra de Deus, mas não praticas. E isso traz impactos muito sérios negativamente para a nossa vida espiritual. Eu quero desafiar você hoje a agir com base na palavra que você tem ouvido. Se você enfrenta dificuldades em aplicar algum princípio, ore e peça ajuda de Deus para viver de acordo com os seus ensinamentos. Deixe nos comentários se você já se sentiu instável em alguma área espiritual. Queremos ajudar você a construir uma vida mais sólida. Lembre-se, tanto o ouvinte como o praticante enfrentam tempestade. A diferença é como cada um responde. Aqueles que praticam a palavra permanecem firmes, enquanto os que não praticam tendem a desmoronar. Tenho um desafio para você nesta semana. O que você vai fazer é identificar uma área da sua vida onde você precisa construir sobre a rocha e não sobre a areia. Seja na vida familiar, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual, profissional. Reflita como isso pode trazer mais estabilidade e paz para a sua vida. Se você está gostando desta série e quer aprender mais sobre como viver uma vida fundamentada na Palavra de Deus, siga o Querigma. Ativa os sininhos das notificações e antes de sair deixa o seu gostei, seu like e partilha com os amigos e famílias. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores da série, que são muito importantes para você. Deixa o seu comentário, porque o seu comentário certamente nos motivará mais ainda. Eu espero por você no próximo vídeo e não perca. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos ensinar sobre a importância de praticar a Tua Palavra. Ajuda-nos a ser construtores sábios que colocam em prática Teus ensinamentos. Que a nossa vida seja firme, mesmo em meio às tempestades. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu fico por aqui. Receba um forte abraço deste amigo que te fala. Eu sou Pastor Damásio de Almeida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Amém. Shalom.